Boa tarde, amigos queridos. Que este sábado, esta tarde de sábado, seja mais um dia para que aprendamos sobre os ensinamentos de Jesus que Kardec nos codificou através do Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciemos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar a quem nos deve. Não nos deixes cair em tentações e livrai-nos, ó Pai, de todo mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Hoje nós continuaremos a estudar esta oração dominical, o Pai Nosso. Nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E esta oração, o Pai Nosso, ela está sendo a primeira a ser colocada aqui, nesta coletânea de prece, porque nela nós já vimos, na palestra anterior, se resume tudo que se precisa para se dirigir a Deus Pai. Mas é importante que saibamos entender cada palavra, cada frase, em que contexto se engloba. Porque muitas vezes nós a fazemos da boca para fora, com sentimento lá longe, com pensamento lá longe. Então, hoje daremos essa continuidade que na palestra anterior não deu tempo suficiente de estudarmos toda a oração. Então, nós estamos no ponto 3.6, que é lá no finzinho da oração do Pai Nosso, mas que a espiritualidade bendita e amiga trouxe tantos ensinamentos. Então, vamos continuar? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força para resistir às sugestões dos maus espíritos que, inspirando-nos maus pensamentos, tentam nos desviar do caminho do bem. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. A principal causa do mal está em nós mesmos, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas más inclinações e vícios para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, conquanto são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Se não tivermos vontade firme e determinada para praticar o bem e renunciar ao mal, tudo o que fizermos para afastá-los será inútil. Portanto, precisamos, direcionar nossos esforços para combater as nossas más inclinações e os nossos vícios. Então, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porque é o mal que os atrai, enquanto o bem os repele. Vejamos então o que podemos compreender nessa parte da explicação dada pela espiritualidade amiga. Então, meus amigos, quando dizemos livrai-nos Deus do mal, nós devemos entender que esse mal é o mal que existe em nós. Por que estou dizendo isso? Porque eu, Silvia, que venho de uma religião em que eu aprendi que quando passava lá no confessionário, recebia como penitência, reze 10 Pais Nossos e 20 Ave Maria. Eu achava que era aquilo tudo que nós vimos em capítulos anteriores, que não é a quantidade das vezes que façamos a oração, mas é o sentimento, é a sinceridade, é o que a gente carrega no coração. E quando eu fazia isso, livrai-nos do mal, eu achava que era todo e qualquer mal.
mal de assalto, de violência, de doença, de brigas, era um mal, mas eu vi o mal fora de mim. Imagina eu, Silvia, ia ver alguma coisa de mal. Era muito assim. Desculpem, mas pode ser que seja só eu que rezava o Pai Nosso com essa intenção: livrai-nos do mal, amém. É o mal que está fora. Mas, com a graça de Deus, a gente consegue entender agora que não é assim, não precisa ser assim. Por quê? É o mal que existe em nós, já comecei a compreender isso. O mal que atraímos por similaridade, por parceria. Não nos esqueçamos que nós é que atraímos esse mal pelo mal que existe em nós. Quando modificarmos o mal que existe em nós, estaremos afastando aqueles iguais que ainda no mal estão juntos de nós. Nesse planeta existe o mal. Por quê? Porque nós estamos num planeta onde somos ainda todos imperfeitos, buscando melhorar. Mas não existe vítima. A gente já viu também em outros capítulos. Então eu sou vítima se eu sofro o assédio do mal. Não sou vítima, eu atraí. Eu puxei para mim porque eu sou igualzinho, né? Então continuemos a leitura. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza. Inspirai-nos inspirai-nos pela voz de nossos anjos guardiões e pelos guardiães e pelos bons espíritos a vontade de corrigir nossas imperfeições, a fim de impedir aos espíritos impuros o acesso, espera um minutinho, à nossa alma. Senhor, como sois a fonte de todo bem, não criais nada de mal, não podendo por isso o mal ser vossa obra. Aqui nós também devemos dar uma paradinha. Por quê? Porque nós já estamos em condições de saber que o mal não é obra de Deus, é nossa obra. Nós temos o livre-arbítrio, temos a nossa escolha. Então temos que limpar aquilo tudo de mal que nós mesmos fazemos. Se fizemos lá no passado mal, nós temos que agora consertar. E para me afastar do mal de fora, que eu achava que o mal estava todo fora, eu tenho que afastar primeiro o mal que está dentro de mim. E como a gente faz isso? Limpando aquela sujeira toda que foi feita, me limpando, me modificando, deixando as minhas imperfeições de lado, para trás, e aos poucos ir me melhorando. Aí, pela mudança do meu redor, da minha aura, do que eu capto ali, da minha frequência, eu vou modificar também aqueles que estão à minha volta. É mais ou menos como um imã, o que eu trago dentro de mim atrai outro igualzinho do lado de fora. E se eu me melhorar, vou atrair outro igualzinho a mim. Ou seja, alguém também melhor, como vai ser o patamar onde eu me encontro, né? Continuemos a leitura. Senhor, como sois a fonte de todo bem, não criais nada de mal, não podendo por isso o mal ser obra vossa. Nós mesmos o criamos ao desprezar as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos do livre-arbítrio que nos destes. Quando os homens cumprirem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu em mundos mais avançados. Ou seja, quando estamos infringindo as leis de Deus, nós mesmos é que criamos o mal, nós é que o buscamos. A prática do mal não é uma necessidade fatal ou irresistível para ninguém.
e apenas aparece irresistível àquele que nela se satisfaz. Se temos a vontade de fazer o mal, podemos também ter a de fazer o bem. Senhor meu Deus, é por isso que pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistir à tentação. Para resistir à tentação. Que tentação? A tentação de ainda realizar o mal. Que possamos ter essa força, que possamos orar, vigiar, para que não caiamos nas tentações, que por vezes nós mesmos é que a buscamos. Aí a última frase do Pai Nosso: assim seja. Permite, Senhor, que nossos desejos se realizem, mas curvamo-nos diante de vossa infinita sabedoria, que todas as coisas que não compreendamos sejam feitas conforme a vossa santa vontade, e não a nossa, pois quereis apenas o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos é conveniente. Ou seja feita a vossa vontade, porque vós sabeis o que é bom para nós. Seja feita a vossa vontade, que é o que realmente importa para o nosso aprendizado. Que seja feita a vossa vontade, que sabe o que é melhor para o nosso aprendizado e para limparmos a sujeira que fizemos anteriormente. Então, a gente tem que pensar bem quando faz essa oração do Pai Nosso. Vamos continuar aqui ainda nesse último parágrafo desse item da oração dominical. A vós, meu Deus, dirigimos esta prece por nós e em favor de todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos aqueles que solicitem nossa assistência e em particular por... Aí quando se faz a prece, cada um pode ali formular o seu pedido, a intervenção divina em nome de alguém, né? Colocando ali, ou em seu próprio nome, para que se alcance os benefícios que a prece, a oração enviada a Deus com sentimento, com verdade, com coração, possa ter. Suplicamos vossa misericórdia e vossa bênção para todos. Então, é assim que a espiritualidade amiga veio nos ensinar a ver o Pai Nosso, não da forma simplificada como a fazemos, como a fiz no início dessa palestra, mas com uma forma mais pensada. É claro que no dia a dia, quando estivermos fazendo nossa oração do Pai Nosso, a menos que se decore tudo que eles disseram aqui, para estar falando com as mesmas palavras, e também vai perder o sentido. O importante é que a partir do estudo, do entendimento de cada frase do Pai Nosso, quando a dissermos de forma simples, tipo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, nós saibamos o que estamos dizendo. No nosso pensamento, a gente entenda qual é, o que diz essa ligação, esse elo com Deus Pai, né? E aí vamos passar para o próximo item, reuniões espíritas. Então vejamos, onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu me encontrarei entre elas. Mateus 18, 20. Por que ele diz aqui 2 ou 3 pessoas? Porque nós crescemos em grupo, aprendemos em grupo. Mas vamos ver na leitura adiante o que mais quer dizer isso tudo. Instrução preliminar. Para as pessoas se acharem reunidas em nome de Jesus, não basta estarem fisicamente juntas. É preciso estarem espiritualmente unidas pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Então vamos ver esse trecho?
Nós já começamos a ver aqui que não basta o número de pessoas, a quantidade em si. Não é a quantidade de pessoas que fará o grupo um grupo do bem, que busca o aprendizado, o estudo, a modificação interior. É sim a sintonia do grupo. É a obra do grupo que vai mostrar se ele realmente é coeso nos aprendizados de Cristo e nas ações. E não apenas, tem um grande número de pessoas. Não é assim. Vamos ver o resto da leitura. Assim, Jesus ou os espíritos puros que o representam se encontrarão no meio da assembleia. Ou seja, quando se há um grupo coeso que realmente tem boa intenção, ali está Jesus se manifestando através dos seus trabalhadores, né? Porque Deus auxilia o homem através do homem. A gente já viu isso também em outro trecho do Evangelho. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles estão com seu corpo fluídico ou espiritual e com aparência que nos permitiria reconhecê-los caso se tornassem visíveis. Quanto mais são elevados na ordem espiritual, maior é seu poder de radiação. É assim que possuem o dom da ubiguidade, isto é, podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo, bastando para isso usarem um raio de seu pensamento, um raio de seu pensamento que se projeta para onde eles querem. Aqui nós vemos a capacidade que há nos espíritos elevados, que o pensamento dos espíritos elevados pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Olha, se nós pensarmos, na nossa Casa Espírita União, tinha ali a sala de tratamento de Bezerra de Menezes, agora Eurípides, e o pensamento dele se faz presente ao grupo, de tão iluminado que é, e o grupo que trabalha ali junto dele, com a espiritualidade também ali numa posição tão superior à nossa, não no sentido de nos rebaixarmos, mas de tanto conhecimento, que ele pode estar ao mesmo tempo em várias casas espíritas e em vários países, muitos países. Por quê? Porque é o pensamento que o faz estar em vários lugares ao mesmo tempo, praticando o bem, através daquele grupo espiritual que está ali coeso, que está ali unido em pensamento com ele e afinados com o trabalho. Continuando. Por estas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou menor número de pessoas reunidas que garante a presença espiritual de Jesus ou dos bons espíritos, pois, ao invés de 2 ou 3, poderia ele ter dito 10 ou 20 ou mais. A presença espiritual de Jesus e a dos bons espíritos se dará sempre que o sentimento de caridade seja a base da união com fraternidade, ainda que só se conte com 2 pessoas. Porém, se essas 2 pessoas orarem, cada uma no seu canto, e embora se dirijam a Jesus, não existirá entre elas comunhão de pensamentos se não estiverem tocadas por um sentimento de benevolência mútua. Em se olhando com prevenção, ódio, inveja, ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos serão opostos, ao invés de se unirem num impulso comum de simpatia, e assim não estarão reunidas em nome de Jesus. Jesus será para elas apenas um pretexto da reunião e não o verdadeiro motivo. Ou seja, se várias pessoas estiverem no mesmo local, mas cada uma pensando em alguma coisa diferente, não há comunhão com Jesus. Isto não significa que Jesus não atenda a voz de uma única pessoa. Se ele disse, eu virei para todo aquele que me chamar, é que exige
Antes de tudo, o amor ao próximo, do qual se podem dar provas quando oramos em grupo, melhor do que isoladamente e isentos de todo sentimento pessoal de egoísmo. O sentimento pessoal acaba afastando Jesus, né? O egoísmo. Muitas vezes está cheio de sentimentos e pedidos supérfluos, pedidos de coisas materiais. Ah, eu quero um carro novo, eu quero isso, eu quero aquilo, quero passar no concurso. E aí, não é aquela oração que o nosso coração está pedindo auxílio ao próximo. E isso não é bem o que Jesus espera do povo dele, né? Continuando. Segue-se que, se numa assembleia numerosa apenas 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento da verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoístas ou mundanos, ele estará com os primeiros e não com os demais. Não são, pois, o coro das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em harmonia com o espírito de caridade que ele personifica. Este deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, aquelas em que se deseja a participação dos bons espíritos. Então, amigos, lendo assim parece uma coisa tão fácil. E é fácil. O difícil é nós nos colocarmos nessa atitude quando estamos ali no trabalho mediúnico. Muitas vezes preocupações com família, com amigos, acaba vindo querendo interferir, querendo passar pelas incorporações e outras coisas, e nós acabamos, dependendo do nosso estado ali emocional, nos deixando levar. É aí que entra orar e vigiar. E é bom nós sabermos disso tudo, porque muitas vezes a gente ouve e fala, nossa, como sou imperfeita. Posso ser sim, mas posso pensar, nossa, graças a Deus estou aprendendo a como ser menos imperfeita, a como me melhorar. E é assim que nós seguimos buscando sempre os ensinamentos. Então vamos continuar na próxima palestra e que Deus esteja com cada um de vocês no decorrer da semana, que ela seja abençoada. Até breve. Uma boa tarde a todos, queridos irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Estamos no livro 2, capítulo 1, dos Espíritos, item 4, Perispírito. Pergunta 93. O espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvido por uma substância? O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Nota de Kardec. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. 94. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. 94a. Dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? É necessário que eles se revistam da nossa matéria, como já dissemos. 95.
O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, numa forma ao arbítrio do espírito. É assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tornar uma forma visível e mesmo palpável. Aqui a gente encerra o quarto item do Livro dos Espíritos, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais, pegando o livro Doutrina Espírita no Tempo e no Espaço, 800 verbetes especializados, de Aparecida Merci Espada Borges, onde ela faz ali o esclarecimento de termos da doutrina espírita, a partir das obras espíritas, de outras obras espíritas, para nos elucidar. Então ela começa definindo o perispírito aqui como organismo homogêneo que, segundo os espíritas, desempenha as funções da vida psíquica ou da vida separada do corpo, funções que, na vida terrena, correspondem a outros tantos sentidos. Então, depois dessa definição normal aqui de dicionário, ela vai nos apontar um trecho da Gênese, capítulo 14, item 7. O perispírito, abre aspas, é a condensação do fluido cósmico em redor de um foco inteligente ou alma, tornando-se o elo de união entre esta e o corpo físico. Essa união se estabelece molécula a molécula, desde o momento da concepção até o momento do desencarne, quando então se desliga do corpo, também molécula a molécula. Importante lembrar Delane, em Evolução Anímica, na Utilidade Fisiológica do Perispírito, página 39, abre aspas. Estabelecemos de princípio, por experimentações espiríticas, que os espíritos conservam a forma humana, e isso não só por se apresentarem tipicamente assim, como também porque o perispírito encerra um organismo fluídico modelo, pelo qual a matéria se há de organizar no condicionamento do corpo físico. Precisamos recorrer ao perispírito, pois ele é que contém o desenho prévio, a lei onipotente que servirá de regra inflexível ao novo organismo e que lhe assinará o lugar na escala morfológica, segundo o grau de sua evolução. É no embrião que se executa essa ação diretiva. Fecha aspas. E ainda de Gabriel Delane, do mesmo autor, no caso, ela refere que em Reencarnação, na introdução, item 18, ele diz, abre aspas, a experiência nos mostra que a alma é inseparável de um corpo fluídico chamado perispírito. Esse invólucro contém em si todas as leis que presidem a organização e a manutenção do corpo material, e, ao mesmo tempo, as que regem o funcionamento psicológico do espírito. As manifestações dos espíritos fazem ver, objetivamente, esse poder formador e plástico, e nos fazem supor que aquilo que sucede, momentaneamente e anormalmente, em uma sessão espirítica, produz-se lenta e naturalmente no instante do nascimento. Fecha aspas. Para frente um pouquinho, ela refere para a gente mais um trecho, abre aspas,
por sua natureza fluídica, essencialmente móvel e elástica, se assim se pode dizer, como agente direto do espírito. O perispírito é posto em ação e projeta raios pela vontade do espírito. Por esses raios, ele serve à transmissão do pensamento, porque, de certa forma, está animado pelo pensamento do espírito. Sendo o perispírito o laço que une o espírito ao corpo, é por seu intermédio que o espírito transmite aos órgãos, não a vida vegetativa, mas os movimentos que exprimem a sua vontade. É também por seu intermédio que as sensações do corpo são transmitidas ao espírito. Destruído o corpo sólido pela morte, o espírito não age mais sobre ele, não percebe mais senão por seu corpo fluídico ou perispírito. Por isso, age mais facilmente e percebe melhor, desde que o corpo é um entrave. E refere para a gente consultar aqui a Gênese, Revista Espírita, o Livro dos Médiuns, e pede que façamos uma observação a mais em Evolução Anímica de Gabriel Delany, 43, abre aspas. Esse perispírito, cuja realidade a experiência tem demonstrado, é indispensável à estabilidade do ser vivente. No meio de toda essa complexidade de ações vitais, dessa efervescência perpétua e resultante da cadeia de decomposições e recomposições químicas ininterruptas na trama, enfim, de nervos, músculos, glândulas a se entrecruzarem, a circularem, a se interpenetrarem de líquidos e gases em desordem aparente, da qual sairá, contudo, a mais estupenda regularidade. Então vejam que em Gabriel Delany ele adentra muito mais e nos dá detalhes sobre a importância do perispírito como elo de ligação do corpo físico, nos dizendo que essa ligação é feita molécula a molécula e que é o perispírito o molde, está tudo ali. Tudo que vamos obter ali no corpo físico, no reencarne, parte desse corpo semimaterial, do perispírito. E ele vai nos descrevendo aqui a complexidade dessa e a maravilhosa ação desse corpo fluídico. Em André Luiz, Aparecida Merci cita que o espírito de André Luiz expõe em Evolução em Dois Mundos, no item 26, abre aspas, é assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, nele identificamos o centro coronário instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, nas cintas de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. Em Leon Denis, Depois da Morte, 169, abre aspas, a matéria grosseira, renovada sem cessar pela circulação vital, não é parte estável e permanente do homem, e é o perispírito que garante a conservação da forma humana e dos traços fisionômicos através de todas as fases da vida, do nascimento à morte. Ele cumpre, assim, a função de uma forma elástica sobre a qual se incorpora a matéria terrestre. Contudo, mesmo esse corpo fluídico não é imutável, mas se purifica e se enobrece
junto com a alma, segue-a em suas inúmeras encarnações, sobe com ela os degraus da escala hierárquica, com ela se torna sempre mais diáfano e luminoso, para resplandecer um dia com aquela luz deslumbrante de que falam as Bíblias antigas e testemunhos históricos relativos a algumas aparições. Fecha aspas. A estrutura do perispírito se constitui de eletricidade, fluido magnético e até certo ponto de matéria inerte, que se origina do fluido cósmico universal primitivo próprio de cada orbe. Portanto, seu tecido sofre variações de acordo com a natureza do mundo onde o espírito deva reencarnar. Da mesma forma, sua natureza íntima está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito que o reveste. Vimos isso no Livro dos Espíritos, questão 93 a 97. E veremos no item, na pergunta 187 mais à frente um pouquinho. Aparecida Merci continua nos destacando que interessante observar essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 24. Abre aspas. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e mais, até a purificação completa que constitui a natureza dos espíritos puros. Essa questão nós vamos ver também no Livro dos Espíritos, que é a 186. E ainda em Gênesis, no capítulo 4, item 10, abre aspas. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a terra ou o espaço circundante. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, conforme tem sido demonstrado, é formado dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou inferioridade do espírito. Por isso, todos os efeitos produzidos pelo corpo são os mesmos, as necessidades semelhantes, enquanto que diferem em tudo quanto é relativo ao perispírito. Também resulta que o envoltório perispiritual do mesmo espírito se modifica com o progresso moral dele em cada encarnação, mesmo que o faça no mesmo ambiente, que os espíritos superiores, encarnando-se excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm um perispírito menos grosseiro que o dos nativos deste mundo. Fecha aspas. O corpo perispiritual apresenta diversas propriedades: a expansibilidade, a elasticidade, a penetrabilidade, a permeabilidade, a flexibilidade, a tangibilidade, a invisibilidade, que lhe permitem atravessar os corpos sólidos, modificar-se, adotar esta ou aquela aparência e mesmo achar-se em número ilimitado em dado espaço. Esse trecho a que ela se refere está na Revista Espírita de 1867, página 133. Torna-se visível e tangível em certas circunstâncias, no caso, a materialização. Ora, pode ser ponderável, podendo aumentar ou diminuir de volume ou peso do corpo. Ora, imponderável, como ocorre nas desmaterializações e transfigurações, sempre de acordo com a vontade do espírito. O perispírito apresenta ainda a propriedade luminosa, cujo brilho irradia em maior ou menor intensidade de acordo com
o grau de sua pureza. Olha que coisa interessante. Então vejam que o perispírito, ele nos acompanha em todas as experiências que temos, desde que fomos criados por Deus para atingirmos a perfeição. Nos acompanha principalmente quando evoluímos moralmente, e ele vai assim se tornando cada vez mais diáfano e luminoso, como foi dito aqui. Então depende de nós, da nossa evolução moral principalmente, intelectual também, em todos os sentidos, mas principalmente moral, a transformação, a reconfiguração do nosso perispírito, que a princípio é bem grosseiro e que pode tornar-se maravilhoso, irradiando luz aqui, como já acontece com os espíritos superiores a nós. E em Céu e Inferno vamos ver essa questão da propriedade luminosa, do perispírito, da sua ponderabilidade também, imponderabilidade, dessas características, no item 252. Sua existência é conhecida desde a antiguidade, embora com outras denominações. São Paulo deu-lhe as denominações de corpo espiritual, corpo corruptível e também alma. Abre aspas. Semeando corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Fecha aspas. Está em Coríntios, capítulo 1, versículos 15 e 44. Abre aspas. É necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Fecha aspas. Do mesmo trecho bíblico de Coríntios. Abre aspas novamente. Que todo o vosso ser espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Este está em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O perispírito traz refletidas em sua organização sutil todas as conquistas e derrotas morais e intelectuais empreendidas nas inúmeras reencarnações. Desta forma, abre aspas, impõe na aparelhagem física desde a concepção, mediante metabolismo psíquico muito complexo e sutil, as limitações, coerções, punições, ou faculta amplitude de recursos físicos e mentais, conforme as ações do estágio anterior na carne, em que o espírito se acompliciou com o erro ou se levantou pela dignificação. Fecha aspas. Portanto, o perispírito, abre aspas, representa importantíssimo papel no organismo e num sem número de afecções que se relaciona com a fisiologia e a psicologia, pois ele reflete as gêneses patológicas e os distúrbios dolorosos sediados na alma. Está, pois, no perispírito, como agente da alma, a causa profunda das moléstias perduráveis, tais como a epilepsia, a esquizofrenia, o câncer, o pênfigo, a tuberculose e tantas outras doenças de longo curso. Explica André Luiz em Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, já citado, que a atuação do perispírito como agente da alma se realiza através dos centros vitais localizados na substância sutil do próprio perispírito. São eles fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, determinam às células sua função específica, bem como, sob sua vontade, determina os movimentos dos órgãos.
sendo o perispírito o veículo do pensamento, ele transmite através dos centros vitais sentimentos, ideias e ações conforme a vontade da alma, plasmando em sua constituição etérea e sutil os efeitos agradáveis ou desagradáveis de toda influência ou conduta do espírito. Como forma fluídica do corpo no momento da concepção ou depois, em momento aprazado, suas energias desarticuladas vão imprimir nas células corpóreas os desacertos que permitirão a invasão de micro-organismos geradores das moléstias que lhes representem a dívida kármica. Portanto, abre aspas, o perispírito é o responsável pela irradiação da energia de trilhões de corpúsculos celulares, exteriorizando a aura e podendo, em condições especiais, modelar à distância o duplo etéreo, tornando-o tangível, a exemplo da bicorporeidade. Abre aspas. O perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis. Fecha aspas. Bem como, abre novamente, o princípio de todas as comunicações. Esse trecho que lemos está no Livro dos Espíritos, questão 93 a 95 e 257. Na Gênese, capítulo 1, item 39, capítulo 11, item 18, capítulo 14, item 7. Então, no Livro dos Médiuns também, primeira e segunda parte, item 54, e no capítulo 8, 109. Assim se expressa o Espírito Emmanuel em Mensageiros da Luz, abre aspas. O perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais. Fecha aspas. E em André Luiz, Espírito esclarece, em Libertação, capítulo 6, 85, reproduzindo os ensinamentos de Gúbio, abre aspas. Sabes assim que o vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em um tipo de matéria mais rarefeita. Viste companheiros que se desfizeram dele rumo às esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar. E observaste irmãos que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos para renascerem na carne terrestre. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos no dever bem cumprido, enquanto os segundos são colegas nossos que já mereceram a reencarnação trabalhada por valores intercessores, mas, tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual. Fecha aspas. Logo além, no item 95, diante de formas ovoides, Gúbio elucida André Luiz. Abre aspas. São entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança e que perderam grande patrimônio de tempo, em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. Gastaram o perispírito sob inenarráveis tormentas de desesperação e imantam-se naturalmente à mulher que odeiam, irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu a ciência de amar, não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar, redimir. Fecha aspas. Vejam então que nesse trechinho do livro de André Luiz, Libertação, existe ali o esclarecimento do instrutor Gúbio a André Luiz sobre o quanto o perispírito pode
em espíritos que são nobres e já alcançaram uma condição muito evoluída, deixá-lo, né? Porque ele já ficou tão diáfano, luminoso e radiante que o espírito em si não mais o necessita. Por outro lado, há muitos de nós num comprometimento tão intenso, moralmente falando, que podemos inclusive nos tornar como esses, perdendo a forma humana do perispírito, ficarmos como ovoides ali, companheiros que perdem essa aparência até do corpo fluídico, ficando ali nessa condição tão triste. E ali um pouquinho mais adiante, abre aspas, um excesso de calor ou de frio pode desorganizar os tecidos do corpo, entretanto não atinge o perispírito. No Livro dos Espíritos, na questão 257, abre aspas, com efeito, nem o frio, nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma, e esta não pode gelar-se nem queimar-se, fecha aspas. E aí, a Aparecida Merci, neste livro, nos indica, para um estudo mais aprofundado, consultar Antologia do Perispírito e Espírito, Perispírito e Alma. Também verificar centros vitais e zona de remorso. E aí aprofundaremos ainda mais esse tema se consultarmos essas obras aí. Fica à disposição. Nosso tempo já deu e é muito, muito importante estarmos juntos estudando sobre isso, porque faz parte da nossa evolução e formação o conhecimento. Tendo conhecimento, vamos estar muito mais atentos por buscar essa evolução moral, vigilantes no nosso pensamento, palavras e atos, para que a gente aproveite a oportunidade do reencarne que estamos, e mesmo que estamos desencarnados, aproveitemos a oportunidade, pois que o tempo todo construímos pensamentos, dizemos palavras ou temos ações que podem favorecer também essa progressão do nosso corpo mais sutil, que é o perispírito. Ele pode nos acompanhar, evoluir e ficar mais leve, mais luminoso, conforme a gente vai evoluindo. Se não, ao contrário também. Agradeçamos a Deus Pai por esses esclarecimentos e peçamos que nos acompanhe sempre, esteja conosco como está, e Deus, que é tão maravilhoso e misericordioso, coloca ao lado de cada um de nós um espírito protetor que há de nos inspirar, proteger e intuir, sempre que estivermos em sintonia com Ele, em sintonia com o bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, como devemos perdoar aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações, livrando-nos sempre de todo o mal. Uma boa tarde a todos, companheiros queridos de jornada.